Suspeito de agredir e matar o próprio filho. Bebezinho de apenas 2 meses. Este é mais um caso revoltante acontecido na cidade de Ponta Grossa. A Beatriz Frenner acompanha essa história. Emanuel tinha apenas 2 meses. O bebê estava nessa casa com o pai enquanto a mãe estava no trabalho. Era para ele cuidar da criança, mas o que aconteceu foi bem longe disso. Tudo aponta para que esse indivíduo espancou esta criança, tá? O próprio filho de 2 meses de idade, e matou essa criança, né? Não tem outro termo para utilizar. A principal suspeita aponta que ele matou o próprio filho. Quando a mulher chegou do trabalho por volta de 11 horas da noite, o pai disse que o bebê estava dormindo. Ela acreditou e também foi dormir. Mas quando o levantou de madrugada para ver o bebê, percebeu que Emanuel estava gelado e não dava sinais de vida. A mulher, ela relatou de que ela teria trabalhado até por volta das 23 horas. Tá? Então, o marido dela, né, pai da criança, teria ficado com essa criança. Quando ela chegou em casa, ele informou para ela que a criança teria acabado de ter sido alimentada, né, de amamentar, e aí teria ido dormir, pedindo para que ela não fosse acordar a criança. Né? Ela acreditou naquela informação, foi deitar, e ela falou que acordou no meio da madrugada para verificar como estava a criança, né? Uma criança pequena, de 2 meses de idade, e aí ela verificou que a criança estava bem gelada. No momento que ela pediu para que ele chamasse pelo telefone, né, pelo SAMU, que o pai dessa criança chamasse pelo SAMU, ele falou que não era para acionar o socorro, né? Agrediu ela com socos e chutes em seu corpo, pegou uma faca também e ameaçou de morte, inclusive causando uma lesão na sua perna. Quando percebeu que o pai do bebê voltou a dormir, a mulher, ainda machucada, levanta da cama por volta das 3 horas da manhã, pega a criança do carrinho e coloca dentro de uma bolsa. Ela corre por cerca de 1 quilômetro até esse módulo da Guarda Municipal que fica em um parque aqui na cidade de Ponta Grossa. Quando os agentes percebem do que se tratava, chamam imediatamente o socorro e vão atrás do agressor. Quando ela relatou, nossa equipe do nosso operacional, que já deslocou na casa, lucrando êxito, né? Chegando lá na casa, eu mesmo se encontrava na casa, deslocou mesmo para a delegacia, para a 13ª Subdivisão Policial. Nós falamos com a mãe do bebê. Abalada com a situação, ela chora com a perda do 3º filho, mas acredita que a morte do bebê possa ter sido acidental. Pessoas que conheciam a rotina do casal relatam um relacionamento conturbado, agressivo. O pai do bebê já tem pelo menos outras 2 passagens por crimes parecidos. Em 2021, ele agrediu um bebê também de 2 meses que chegou a quebrar a perna. Em 2016, agrediu um menino de 3 anos com um tapa no rosto. Pela morte do bebê, ele permanece preso. Ele não aparentou sentir uma perda em razão da morte do próprio filho, né? Inclusive, foi verificado em consultas aos sistemas policiais que ele já tem histórico de agressão de crianças, inclusive de bebê de 2 meses. Ele teria, em certa ocasião, suspeito de ter fraturado o fêmur de uma outra criança de 2 meses, que à época era enteado dele, e também há um registro mais antigo em que ele teria agredido uma criança de 3 anos de idade, causando uma lesão de grande proporção em sua face. Né? Então é um indivíduo, o que parece, que possui aí sinais de psicopatia. Qual que é a pena merecida para um cara deste? Se existisse pena de morte no Brasil, você teria coragem de atirar e matar um cara desse? Em depoimento, o pai do bebê disse que não viu nada, que não fez nada, mas também não pareceu nem um pouco triste pela morte do próprio filho. Presta atenção. E em relação a o senhor agrediu ela? Não. O senhor pegou uma faca e cortou ela? Não. O senhor que ficou cuidando da criança? De tarde, sim. E o que foi que aconteceu nesse período que o senhor estava cuidando da criança? Não, de tarde eu estava cuidando dele, ele engasgou por volta, perto, mas 5h30, 6 horas mais ou menos. Aí, o procedimento que eu tive foi fazer só ele de bruço e dei assim, tipo, deixei ele de bruço para ele desafogar assim. Aí depois daquele momento em diante ele dormiu. Hematomas que tem na criança? Comigo não tinha nada. Vocês tiveram algum desentendimento, o senhor e a dona? Tivemos discussão de casal por problemas financeiros ali, né? Que a gente está sofrendo ali, infelizmente. E a gente discutiu, mas foi uma discussão verbal, assim.
sem nada de vias de fato, nada, foi só verbal mesmo. Então vejam, o delegado está convencido de que este homem matou sim, de que ele está mentindo. Agora, nós temos que dar todos os lados da história, porque ele está negando que tenha feito. Na verdade, está querendo colocar a culpa na esposa, na companheira. Então vamos aguardar, né, ver como é que o Ministério Público vai entender se realmente é o caso de denunciá-lo criminalmente, que é quando a ação penal realmente se inicia, porque na fase da delegacia é uma investigação, vamos dizer assim. O Ministério Público não. E claro, depois ver qual é o posicionamento final da Justiça. Daí, ó, que tristeza, né? É difícil a gente conseguir acreditar que um pai seja capaz de fazer isso com um filho. A pessoa não precisa ter um filho ou uma filha para entender a importância que é ter, né? Você ter uma criança que depende de você. Mas quando a gente passa a ser pai, a gente tem uma dimensão maior do amor que a gente sente. É um negócio extraordinário, não dá para a gente resumir em palavras. E aí, se confirmado for, o cara tirar a vida de um bebezinho de 2 meses, rapaz do céu, é muita covardia.